sou o Guilherme e hoje a gente vai falar sobre o controlador Smart Cap 200. A gente vai demonstrar uma situação prática de configuração do controlador Smart Cap 200. Então a ideia aqui é primeiro dar um overview com relação às telas e teclado do controlador e na sequência aplicar uma configuração nele e ao final verificar qual vai ser o comportamento dele, né? Como é que ele vai atuar em cima das saídas ou dos bancos que são conectados às saídas dele. Então vamos lá. Primeiro, com relação às telas. Assim que o equipamento é alimentado, essa é a primeira tela que ele apresenta. É a tela que mostra a leitura de tensão e de corrente que ele está fazendo. E abaixo, a representação das saídas que esse controlador tem. Nesse exemplo, eu estou trazendo aqui um controlador de 6 saídas, certo? Então, a gente tem aqui na linha de baixo o desenho dos 6 capacitores, né, que representam essas 6 saídas dele. Então, essa tela, como eu disse anteriormente, é uma das telas de leitura do controlador. Partindo para o teclado, então, se nós pressionarmos as setas de navegação para cima ou para baixo, a gente vai conseguir visualizar as outras telas de leitura do controlador. Então vamos lá, se a gente pressionar, por exemplo, seta para baixo, a gente vai ter acesso às outras leituras, fator de potência, número de comutações em cada saída, frequência, THD, potências, né? E entra potência requerida, potência reativa, potência aparente, potência ativa e ele retorna a primeira tela de tensão e corrente. Então, usar a outra tecla, né, para cima é a mesma lógica. Então, é um menu, digamos que circular, né? Ele fica alternando as telas de leitura do equipamento. Além dessas teclas de navegação, a gente tem ainda a tecla Clear e a tecla Prog. Então, a tecla Prog ela serve para o usuário acessar o menu de programação do controlador e a tecla Clear ela tem mais de uma função. Ela pode servir como uma tecla voltar, para a gente sair de determinado menu ou de determinada tela e também, em alguns casos, como uma tecla de função, como se fosse uma tecla Shift do computador, por exemplo. Então, partindo desse overview geral, desse breve resumo com relação às telas e teclado, vamos agora partir efetivamente para a configuração dele. Nesse exemplo, então, a gente já tem uma configuração pré-definida, certo? Então, antes de iniciar essa configuração, é importante comentar com relação às informações que o usuário precisa ter antes de iniciar a configuração. Então, as informações básicas que a gente precisa ter são qual a relação de TC que vai ser utilizado, né? Qual a relação do TC que foi instalado no controlador para leitura de corrente, qual o modo de ligação que vai ser utilizado, considerando que são duas possibilidades, estrela ou delta. Para cada modo de ligação que a gente escolhe, que é configurado no controlador, existe uma ligação física correspondente. Então, para esse caso do modo de ligação, é importante que o usuário tenha acesso ao manual de instalação e operação do controlador, porque lá vão estar descritos ou vão ser apresentados os diagramas de ligação para cada possibilidade, estrela ou delta. Outra informação que o usuário precisa ter é, dentre as saídas do controlador, quais delas serão utilizadas. Porque pode ser que o usuário não conecte bancos de capacitores em todas as saídas que o controlador tem disponível. Então, se for esse o caso, é importante que o usuário tenha a identificação das saídas que não vão ser utilizadas. Para frente agora no vídeo a gente vai ver um pouco mais em relação a isso, né? Mas em resumo, a gente vai ter que desabilitar as saídas que não serão utilizadas. E por fim, a última informação que a gente precisa é, dentre as saídas que são usadas, qual é a potência em kVAR instalada em cada uma delas. Tá? Então, pro exemplo que a gente vai fazer aqui nesse vídeo, tá? Eu vou utilizar um TC de 100 para 5, o modo de ligação é estrela. Nesse exemplo aqui, como são 6 saídas, né, eu vou utilizar somente as 4 primeiras
e a potência em cada uma delas. Na saída 1 são 20 kVAR, na saída 2 25 kVAR e nas saídas 3 e 4 10 kVAR. Então vamos lá. Para iniciar a configuração, então a primeira coisa a ser feita é acessar o menu Prog. Então eu pressiono Prog, ele mostra uma das telas já de configuração, mais um Prog. Primário e secundário TP, eu posso manter essa configuração aqui, tá? O importante aqui é que os dois valores sejam iguais. Então sigo pressionando Prog para avançar. Aqui a gente já chega no TC, então aqui já tem que ser alterado. Como eu estou usando um TC de 100 para 5, eu vou aumentar esse valor. Então eu aperto e seguro Clear e junto com ele seta para cima. Isso desloca o cursor para a esquerda. Então depois que eu desloquei, eu pressiono seta para cima, ele botou lá o 1 e agora eu preciso voltar aqui para zerar esse 5. Então aperto e seguro Clear, junto com ele seta para baixo. Ele volta lá para o 5 e eu uso seta para baixo para decrementar esse valor. Pronto, 100, aperto o Prog para confirmar. O meu modo de ligação é estrela, então já está configurado, vou dar mais um Prog para confirmar. Programação automático manual, aqui eu vou definir o modo de controle dele. Então eu aperto o Prog para entrar e verifico se ele está configurado para o modo automático, que é o que a gente precisa. Já está configurado, então Prog mais uma vez. Atuar saídas eu não preciso mexer nesse momento, então eu pressiono seta para cima para a próxima tela. Zerar comutações também não preciso mexer agora, seta para cima. Prog faixa controle, aqui eu pressiono Prog para acessar. E esse aqui é o valor que ele vem na configuração default, tá? Então é interessante mudar isso, tá? Então eu vou colocar aqui no máximo 0.94. Então, o que eu fiz a mesma coisa, né? Apertei o Clear, segurei o Clear e junto com ele seta para cima, levei o cursor lá para o 8 e aqui eu vou aumentar ele, botar o 9, agora eu preciso voltar uma casa para botar o 4. Aperto e seguro o Clear, seta para baixo, cursor foi para lá e aqui eu coloco o valor que eu quero, 0.94C para o fator de potência máximo. Dou um Prog, ele pula para o de baixo, que eu vou colocar o mesmo valor, só que I, de indutivo. Então vamos lá, aperto e seguro o Clear, seta para cima, ele deslocou o cursor, aqui eu aumento para 0.94, perfeito. Prog para confirmar, essa tela também posso avançar, então seta para cima. Prog capacitores, aqui eu vou desabilitar as saídas que não são utilizadas, então nesse exemplo, as duas últimas. Então eu pressiono Prog para ir até as saídas que eu quero. Então lá, a penúltima saída ficou piscando. E aí eu pressiono seta para baixo. E aquela linha transversal ali indica que aquela saída foi desabilitada. Faço a mesma coisa na última saída e pronto. Já desabilitei as saídas que não são usadas. Agora eu pressiono Clear para sair e avançar para a próxima tela. Prog kVAR. Aqui eu entro e insiro os valores. Então, saída 1, 20 kVAR. Aperto e seguro o Clear, junto com ele, seta para cima, levei o cursor lá para o 1, aumento ele, pronto, 20. Dou um Prog, vou para a saída 2, que eu tenho um banco de 25. Aperto e seguro o Clear, seta para cima, aqui eu ponho 2, agora eu volto uma casa e aqui eu ponho 5. Prog para confirmar. As outras duas, né, 3 e 4 são bancos de 10, então aqui já está certo. Prog, aqui também já está certo. Ainda aparecem aqui nessa tela as saídas 5 e 6, mas como elas foram desabilitadas no menu anterior, eu não preciso me preocupar com o valor que vão aparecer aqui, tá? Então eu posso manter esses 10. Agora, para sair dessa tela, eu aperto e seguro o Clear e junto com ele o Prog. Prog Alarmes, eu não preciso mexer nesse momento. Filtro THD, também não. Padrão de fábrica, também não.
Idioma, vou manter o português nesse caso, mas há outras opções. E a gente retorna para a primeira tela de programação, TP e TC. Então, uma configuração básica é essa. Agora a gente vai sair desse menu de programação e ver como o controlador vai se comportar. Então, vou dar um clear aqui e a gente vai iniciar a operação dele. Aqui então ele mostra uma leitura, né, de tensão e corrente. Se a gente vai para baixo, ele mostra o fator de potência. Nota que esse fator de potência está fora da faixa que foi programada, né, 079, 08. Então, como está fora, ele começa a atuar, começa a fechar as saídas dele para fazer a correção, jogar o fator de potência para dentro da faixa. O mesmo acontece se o fator de potência for capacitivo. Então, se a gente muda e coloca um fator de potência capacitivo, ele vai identificar isso, né? Aqui a gente tem uma leitura fora da faixa também, só que capacitiva. Então, nesse momento, ele vai começar a desligar os bancos. Então, esse é o princípio de funcionamento do controlador, né? Fazer a leitura de fator de potência e comparar isso com a faixa que foi programada. Se a leitura estiver fora da faixa, ele vai atuar, seja ligando bancos ou desligando os bancos.